Vamos agora resolver o teste de número 23 da P2 de 2019. Esse é um teste que pede o cálculo de um limite de uma função elevado pela outra, o que indica fortemente que a gente vai ter que trabalhar em algum momento com logaritmos naturais e também pode chegar num limite que envolve L'Hopital, a regra de L'Hopital no meio do nosso cálculo. Então aqui a gente vai usar duas propriedades. A primeira delas é que a função exponencial e a função logaritmo natural de x são funções inversas. Ou seja, se eu pego e e elevo ao ln de x, isso é o mesmo que x. Elas são funções inversas. E a segunda propriedade é uma propriedade dos logaritmos, que se eu tenho ln de x ou de uma função qualquer elevado a um número a ou a outra função, isso é a mesma coisa que eu escrever a vezes ln de x. Ou seja, os expoentes se transformam em produtos. E essas duas regras elas vão ser muito úteis para a gente trabalhar com esse limite. Porque a gente não sabe, não é muito claro calcular diretamente limites de funções elevadas a outras. Mas a gente sabe muito bem como que calcula limites de funções sendo multiplicadas uma pela outra. E com essas regras em mente, a gente consegue manipular a nossa expressão para chegar em algo muito mais fácil de se trabalhar. Então vamos lá. A gente vai ter então o limite de x tendendo a zero de 1 menos 2x ao quadrado elevado a 1 sobre o seno ao quadrado de 3x. Agora eu vou aplicar a regra número 1. O que eu vou fazer? Eu vou tomar o ln disso tudo aqui e eu vou elevar a esse logaritmo natural. Porque eu não vou estar mudando a expressão. Eu vou estar basicamente, além, é claro, de estar respeitando os limites do logaritmo natural, ou seja, os limites de restrição de domínio dele, eu vou estar fazendo uma função inversa. Eu vou estar aplicando a função direta e depois aplicando a inversa, que é o mesmo que não fazer nada. Eu estou voltando pela função identidade, que é a mesma coisa que calcular esse limite. Então isso daqui é o limite de quando x tende a zero, de e elevado ao ln de 1 menos 2x ao quadrado elevado a 1 sobre o seno ao quadrado de 3x. E isso daqui é basicamente a situação perfeita para a gente usar a propriedade número 2 que eu tinha comentado. Ou seja, a gente tem uma função elevada a outra, a gente pode pegar essa função aqui, que está no expoente, e transformar ela num produto, porque isso é uma propriedade muito interessante dos logaritmos. Então isso daqui vira e elevado ao ln de 1 menos 2x ao quadrado, e eu já passo isso daqui como sendo um produto, ou seja, isso daqui vira vezes 1 dividido por seno ao quadrado de 3x. E eu posso, por questões de continuidade e etc., transformar isso daqui em afirmar que isso daqui vai ser e elevado a L, em que L é o limite de x tendendo a zero do ln de 1 menos 2x ao quadrado sobre o seno ao quadrado de 3x, caso exista. Ou seja, caso isso daqui não seja mais ou menos infinito e caso não tenha nenhuma condição que quebre a existência, ou seja, se os limites laterais são bonitinhos e tudo mais. Então vamos agora partir para o cálculo desse L. Então vamos lá, a gente quer o limite de quando x tende a zero do ln de 1 menos 2x quadrado sobre o seno ao quadrado de 3x. Vamos antes trocar esse x aqui por zero para ver com que a gente está trabalhando, para ver se tem definição, por exemplo. Em cima, a gente vai ter ln de 1 menos 2 vezes 0 ao quadrado. 2 vezes 0 ao quadrado é 0, ou seja, ln de 1, que é 0. Embaixo, eu vou ter o seno ao quadrado de 3 vezes 0, ou seja, o seno ao quadrado de 0, que também dá 0. Então aqui a gente está no famoso caso 0 sobre 0, que é um caso em que a gente pode aplicar a regra de L'Hopital. Ou seja, a gente pode olhar para o limite da razão da derivada do numerador pela derivada do denominador.
A mesma coisa seria se fosse infinito sobre o infinito. Mas no caso aqui a gente está trabalhando com 0 sobre 0. E vamos lá. A derivada do de cima, a gente vai ter aqui uma função composta. Então a gente tem que aplicar a regra da cadeia. A derivada do logaritmo é a mesma coisa que eu inverter tudo que está dentro dele, ou seja, fazer 1 sobre 2 vezes x ao quadrado. E aqui em cima eu vou colocar a derivada do que está dentro, da função de dentro, que é a derivada, no caso, de menos 2 vezes x ao quadrado. Então eu desço esse expoente 2 e subtraio 1 do expoente, ficando menos 4x. Aqui embaixo eu vou ter outra questão de composição, só que nesse caso eu vou ter o nosso x, que vira 3x, que depois a gente aplica o seno, e depois a gente eleva ao quadrado. Ou seja, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia várias vezes. Então a função mais externa é elevar ao quadrado. E a derivada de algo ao quadrado é 2 vezes essa coisa, com o expoente subtraído de 1, ou seja, 2 seno de 3x, vezes a derivada do seno de 3x. A derivada do seno é o cosseno, então fica cosseno de 3x, vezes a derivada de 3x, que dá 3. Vamos olhar para esse 2 seno de 3x, cosseno de 3x. Eu sei que o seno de 2u é igual a 2 seno de u, cosseno de u. Se o nosso u é igual a 3x, eu vou ter que 2 seno de 3x, cosseno de 3x, é o seno de 6x. Então, aqui, eu vou aproveitar e substituir toda essa expressão pelo seno de 6x, além, é claro, de aplicar a regra de divisão de frações e deixar tudo numa fração só. Então, no numerador, a gente vai ter u menos 4x, e no denominador, a gente vai ter 3 vezes 1 menos 2x ao quadrado, vezes o seno de 6x. Vamos substituir por 0 para ver o que acontece. Em cima a gente vai ter menos 4 vezes 0, que dá 0. E embaixo aqui, esse seno de 6x é o seno de 0, que também dá 0. Então, de novo, a gente está no caso de 0 sobre 0. E a gente vai aplicar de novo L'Hopital. Eu vou escrever aqui mais para cima. A gente tem um 0 sobre 0. Isso daqui é um caso de L'Hopital. E vamos de novo tirar a derivada do que está em cima sobre a derivada que está embaixo. Só que embaixo agora a gente tem um produto de funções, então a gente vai ter que usar a regra do produto. Ou seja, se a gente tem a derivada de um produto, é a derivada do primeiro vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada do primeiro. Então vamos aqui. Ok. A derivada de menos 4x é menos 4. E aí, vamos lá. A gente começa calculando a derivada do primeiro, ou seja, a derivada de 1 menos 2x quadrado, que a gente já viu que é menos 4x. Então isso daqui vai ficar menos 4x corta essa pausa, por favor. Então a gente vai ter menos 4x vezes 3 vezes o seno de x, que dá menos 12x seno de 6x. Enquanto do outro lado, a gente vai ter 3 vezes 1 menos 2x ao quadrado vezes a derivada do seno de 6x, que é cosseno de 6x vezes 6. Ou seja, aqui a gente vai ter mais 3 vezes 1 menos 2x ao quadrado vezes cosseno de 6x vezes 6. E agora a gente eliminou do nosso limite todos os tipos de indefinições que a gente podia ter. E a gente pode substituir diretamente o nosso zero. Então a gente vai ter menos 4 dividido, vamos lá, aqui fica menos 12 vezes 0, esse termo todo aqui vai para 0. Já esse termo fica 3 vezes 1 menos 2 vezes 0 ao quadrado, vezes o cosseno de 0 vezes 6. Aqui dá 1, o cosseno de 0 também é 1, então fica menos 4 sobre 3 vezes 6, que é 18. A gente pode olhar para isso daqui e ver que
tanto em cima quanto embaixo, a gente tem um 2 em comum. Então a gente pode dividir por 2, ficando menos 2 nonos. Ou seja, esse limite aqui, ele é igual a E elevado àquele L, que é E elevado a menos 2 nonos. E sempre que eu tiver limites desse tipo, que são uma função elevada a outra função, é só eu usar essas duas propriedades, que eu vou chegar num resultado real.